Olá, seja muito bem-vindo ao Gerar Podcast, que é o canal oficial que conecta líderes, histórias e empresas que impulsionam o desenvolvimento da nossa região. O Gerar, grupo de empreendedores da região de Araçatuba, é formado por dezenas de empresas filiadas que acreditam no potencial ou no poder da colaboração, da troca de experiências e da construção coletiva de um ambiente de negócios mais forte, inovador e sustentável. Nossa missão é clara, é fortalecer a voz empresarial da região, estimular novas conexões, conhecimentos de qualidade e transformar o potencial econômico local em oportunidades reais para todos. A cada episódio você acompanha conversas profundas e práticas com empresários, executivos e especialistas que fazem parte desse movimento que, com suas trajetórias, inspiram e ajudam a moldar o futuro do nosso ecossistema empresarial. Aqui nós celebramos a união da inteligência coletiva e do empreendedorismo regional, porque quando o empresário se conecta, toda uma região cresce. Olá, Zago, tudo bem? Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem, muito prazer. Obrigado pelo convite, uma honra poder participar desse podcast, contar um pouquinho da nossa história. Espero ser muito produtivo aqui. Com certeza. E somar aí para a turma que acompanha o podcast. Com certeza. Bom, eu cumprimento aqui a todo o público que está aí nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube e em breve no nosso canal do podcast. E dizer que hoje nós temos aqui mais uma empresa afiliada que vai aí compartilhar conosco as suas experiências, né, o seu trabalho, aquilo que realmente o move aqui na nossa região. E nós estamos aqui com a empresa Mais Corporativo, né, do nosso amigo Luiz Zago. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que faz a Mais Corporativo. Vocês mais ou menos devem entender. Se eu falo de Mais Corporativo, eu estou falando de algum serviço que eu estou ofertando diretamente para as empresas. E é um serviço muito bacana, fora outras coisas que ele vai fazer o spoiler dele para nós aqui, vai comentar um pouquinho sobre quais são as atividades todas aí da sua empresa, e nós vamos aí, vocês aí filiados que estão nos assistindo, e todos aqueles internautas que gostam de falar um pouco sobre empresas, sobre negócios, e que estão nos acompanhando, que eu tenho certeza que vão gostar demais desse bate-papo que nós vamos fazer com o Luiz Zago, né? Muito bem, o Luiz... ele está, né, associado aí à proposta de tornar as viagens corporativas uma parte estratégica do seu negócio, não apenas um custo operacional. A conta, né, dele, das suas publicações da empresa, sugerem foco em atender demandas corporativas internacionais e proporcionar experiências diferenciadas. E o mais legal disso tudo, né, Luiz, que não é... O pessoal pensa que ter uma agência de viagens única e exclusivamente para fazer a viagem dele, que esse é o seu objetivo final. E, na verdade, vai muito além disso, né? Você ter uma empresa que possa tratar e fazer com que as suas viagens corporativas elas aconteçam, ter uma empresa com esta finalidade, ela vai muito além. Além de só organizar a viagem, tem também toda uma análise de custos sobre essa viagem, tem tudo isso, né? Agora, explica para mim um pouquinho como é que funciona isso, Luiz. Fala para a gente aqui. A Mais Corporativo surgiu há 20 anos atrás. Inicialmente, a ideia era ser uma agência de viagem normal. Só que a gente começou a entender o mercado corporativo, estudar o mercado corporativo, e entendeu que tinha uma lacuna muito grande e as empresas tinham uma necessidade de uma empresa especializada nesse setor. Com isso, a gente fez os estudos,
voltou, como se diz, voltou para a escola, voltou para a faculdade. Foi entender o que era o mercado corporativo fora do nosso eixo, né, principalmente nas capitais, as ferramentas, as tecnologias, que lá atrás já tinha tecnologia para isso, e aí desenvolvemos um produto específico para atender grandes empresas, e isso aconteceu até meio que rápido, né? Quando a gente começou a realmente ter esse foco, as empresas nacionais começaram a nos procurar, a gente teve uma abertura muito grande, principalmente no canal Farma, e logo depois a gente também começou a atender algumas empresas internacionais, e isso fez com que a empresa se desenvolvesse, criasse esse setor especializado, desenvolvesse pessoas, fizesse treinamentos. E aí, para explicar melhor ainda o que é uma viagem corporativa, ela passa da viagem normal e passa a ser uma viagem estratégica dentro da empresa. Então, cuidado, tem todo um back-office por trás disso que vai cuidar dessa estratégia para entender o quanto a empresa precisa economizar, qual é o potencial que essa empresa tem de compra. Então, no fim das contas, em vez de você pagar mais caro por ter uma agência, quando você tem uma agência especializada em corporativo, o que você tem no final do mês é um resultado econômico, você acaba tendo uma redução de custo, porque tem todo um planejamento estratégico por trás disso. Perfeito. Eu acho que é exatamente em cima disso que as empresas, né, buscam, né? Toda empresa que tem um bom controle, ele quer saber realmente de pagar menos, né? Mas pagar menos com qualidade. E nem sempre o pagar menos é aquilo que move também uma empresa. É ter realmente a qualidade, a confiança, né? Principalmente em algo que seja uma viagem, por exemplo, internacional, por exemplo, que ele precisa ter todas aí as suas formas de chegar onde ele quer chegar de maneira tranquila, com segurança, com qualidade. Então, vai muito além dessa questão apenas de ter alguém para reorganizar vamos dizer assim, as suas viagens e tudo mais. Porque a gente fala o seguinte, tem muitas coisas que fazem parte desse processo. Quando você contrata uma empresa para fazer toda a administração das suas viagens, você tem uma redução direta de custos, você tem aumento da eficiência e organização, bem-estar e segurança do colaborador, você tem dados que geram inteligência, você tem governança e compliance, você tem competitividade e expansão de mercado e, obviamente, parcerias estratégicas. São o que acontece o tempo todo, né, com agências especializadas, né, com empresas, né, maior sustentabilidade operacional, tarifas exclusivas, ou seja, tudo isso ajuda a empresa a ter uma melhor gestão sobre os seus custos de viagens, tá? Então, assim, o que eu acho, né, que é muito importante, e você já falou para a gente, ter uma agência como essa aqui na nossa região, que até então nós não conhecíamos, pelo menos, eu posso dizer aí há 5, 10 anos, uma agência com esse foco, né, nós não tínhamos aqui na nossa cidade, né? E aí, num segundo momento, eu acho assim, muita gente ainda, ou muitas empresas, muitos empresários ainda enxergam a viagem corporativa como simplesmente um custo. Nós falamos agora aí de algumas vantagens, vamos dizer assim, que se tem em contratar uma empresa. Na sua experiência, conta um pouquinho para a gente, qual é o primeiro sinal de que uma empresa deveria começar a tratar viagens como estratégia? Olha, se você... A primeira situação importante é você começar a entender o que é economia e custo dentro de uma viagem corporativa. O pessoal tem talvez o pessoal se apega muito no valor da tarifa. O mercado brasileiro é isso, né? O quanto que está mais barato. E, na verdade, esse não é o primeiro olhar que você tem que ter. Você precisa entender o que cada tarifa significa e quais são as regras de cada uma delas. Então, toda empresa ela tem suas anuências diárias, ela tem as suas dificuldades, os seus desafios. Então, você imagine que você tem um diretor que vai fazer uma viagem importante, tá? E esse diretor, essa viagem foi cancelada por um motivo maior, tanto do cliente que vai recebê-lo, ou até mesmo uma situação interna dentro da empresa. Ele comprou a passagem mais barata. E agora? Agora ele perdeu tudo. Então, existem situações que precisam ser estudadas, e aí uma empresa especializada te indica e planeja isso estrategicamente para que sua empresa tenha uma economia constante. Economia constante não é só comprar o ticket mais barato, é comprar o ticket correto, com uma condição justa, com uma condição de desconto, para que você
consiga ter, num mercado ou em uma situação adversa, você consiga ter o resultado de retorno, por exemplo, dessa tarifa, de uma remarcação de custo baixo dessa tarifa, porque esse dia a dia da empresa é onde encarece mais. As pessoas têm uma dificuldade, por exemplo, de planejamento de data. Então, se você tem uma política estratégica, você tem um compliance, você tem toda essa estratégia desenvolvida junto com a empresa, você já faz essa política para que o sistema te entregue as datas corretas de antecipação para fazer a compra com um custo melhor para a empresa. Sim. E o custo melhor não é o custo menor. O custo melhor é o custo que, ainda assim, vai dar a flexibilidade para qualquer intercorrência não gerar um custo dobrado ou um custo altíssimo nessa viagem no futuro. Sim. Então, é realmente um planejamento estratégico de mínimos detalhes que precisa entender o perfil da empresa, precisa entender o perfil do viajante para que isso seja desenvolvido políticas dentro de um sistema próprio. Aí a gente tem alguns sistemas no mercado, a Mais Corporativo conta com 2 sistemas, e essas políticas são colocadas como regras desses sistemas, e aí passa a ter uma educação com esse viajante para que ele entenda que, se ele fizer da forma correta, a empresa tem um resultado melhor. E aí a gente passa de ficar discutindo aquele desconto de 5% na tarifa para um resultado de 25%, 30% no final do mês de um planejamento estratégico gerou de custos menores da empresa. Imagine quantas empresas da região, por falta de conhecimento, perdem de passagens que não foram utilizadas ou que ficaram em crédito e tem um prazo para ser utilizado, e esse crédito se perde, talvez no e-mail, porque não tem uma plataforma que indique, porque você pega uma plataforma hoje de gestão, se eu tenho um cancelamento, quando eu for fazer minha próxima viagem, que seja daquela mesma companhia, automaticamente ele aponta que eu tenho um crédito a ser utilizado. Então eu não corro riscos de perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa, tendo esse planejamento eficiente. Exato, né? Eu acho que isso que faz a diferença aí para a sua empresa. Nós estamos falando aqui com o CEO do Grupo Mais Corporativo, né? Uma agência de viagens corporativa e outros serviços que depois o Zago vai falar com a gente, né? Porque não é só isso que eles fazem algo a mais do que apenas esse trabalho aí voltado a viagens corporativas. E a gente estava falando exatamente agora de planejamento estratégico, né? Muitas empresas não têm essa visão, né? De mesmo como sendo uma viagem, vamos dizer assim, de tratar isso também de maneira estratégica, ou seja, planejar, né? Discutir, ver todos os passos dessa viagem, como é que ela vai ser, como não vai ser. Então, assim, é muito difícil encontrar empresas que têm essa visão, né? De ter uma empresa aliada justamente para reduzir os seus problemas no final do mês com viagens. É isso que acontece, né? Bom, mas falando um pouquinho também, nós estamos falando que muitas empresas acabam não fazendo o seu planejamento e tudo mais. Quais são os erros mais comuns que você observa quando uma empresa tenta organizar as viagens sem um processo ou sem uma agência especializada? Bom, inicialmente é a tarifa. O pessoal procura sempre a tarifa mais barata, sem entender a necessidade real desse viajante. Esse é o primeiro ponto, que às vezes compra uma tarifa básica e aí depois, na hora que precisa de uma remarcação ou de uma alteração, o custo é mais do que ele pagou. Então, já tem essa grande dificuldade por falta de conhecimento mesmo da maioria das empresas e até mesmo da maioria das agências de viagens que não tem esse setor especializado dentro. Um outro fator importante são análises de rotas. As pessoas, às vezes, focam na reunião que foi solicitada e não estruturam uma rota que gere uma eficiência. Se eu tenho uma rota pré-definida de obrigatoriedade de data para tal lugar, por que não eu já estender minha agenda e fazer as viagens regulares próximas a essa localidade, antecipando algumas reuniões, para que seja eficiente e que tenha um custo menor. Então, quando você tem uma empresa que trata esses dados, aí a gente está falando de tecnologia de dados, a gente começa a entender e ver esses dados que são avaliados mensalmente ou trimestralmente, mostrando que a empresa precisa realocar ali esse planejamento, redirecionar esse planejamento para que tenha realmente essa economia maior. E quando a gente fala em economia, é esse tipo de economia. No final, com tudo planejado, com tudo organizado, o custo realmente cai. Exatamente. E aí, você consegue compartilhar com a gente uma dessas experiências aí de boa gestão, né, que trouxe realmente uma economia significativa para determinada empresa? Ou
melhor produtividade para algum cliente seu? Você consegue colocar para a gente? Sim, tem. Ou dois exemplos? Tem várias. Acho que enriquece bastante o nosso bate-papo. Várias situações. Bom, vou começar com uma que é uma coisa simples e que às vezes falta realmente conhecimento para essa execução. Hoje o mercado chinês está muito aquecido e o pessoal tem ido muito para a China. E quando você tem eventos, isso é normal de praxe, o mercado cobrar um valor maior, principalmente de grandes polos de origem. Então o Brasil hoje é um mercado que está muito aquecido, você compra uma rota feita daqui para a China, geralmente você tem um custo maior. E existem estratégias para você baratear isso. Existe estratégia de milhas, que muita gente tem feito isso é muito legal, mas não precisa ser só milhas, existem estratégias de compras. Exemplo, você faz uma compra de uma viagem para a Europa, faz uma pernoite e vai para a China também, fazendo isso até com descanso. Então aí você consegue unir tarifas que compõem e às vezes te dá um benefício melhor, mesmo com economia. Um exemplo é você viajar uma perna de econômica e outra perna de executiva. Outro exemplo é você viajar as duas pernas de econômica e ter um descanso maior para o seu corpo dar uma recuperada tranquila. Aí você tem classes econômica premium que já também te dá um conforto maior. Então tem algumas estratégias que aí realmente você tem que avaliar o que a pessoa está pedindo, mas esse caso, por exemplo, na China, nós costumamos fazer isso regularmente, inclusive em abril, provavelmente é essa rota que eu vou fazer de novo. A gente sobe com 3, 4 empresários, nós vamos com 60, os 60 querem fazer, aí a empresa quer pagar esse conforto direto, saindo do Brasil, mas alguns que nos solicitam uma economia, eu queria economizar um pouco, eu não quero gastar esse valor que está sendo proposto pelas companhias, aí nós vamos subir. Aí a gente acaba acompanhando, né? No caso, eu vou estar acompanhando esse grupo. A gente dorme uma noite ali na Espanha, dorme uma noite na Alemanha, ou dorme uma noite em Londres e completa a viagem para lá, tendo uma economia aí, às vezes de 20%, 25% na tarifa. Olha aí, gente do céu, isso é estratégia, né? Isso é estratégia. E até, em vez de você ficar 24 horas viajando sem um descanso, sem nada, você vai para uma cidade legal, ainda aproveita, faz uma jantinha ali, lá em Londres, ou lá na Alemanha, ou seja, lá em Frankfurt, onde que você quiser, e depois você vai direto para a China, ou vai, não sei se tem mais uma, né? Mais uma perna, mas vai direto para a China com uma taxa menor. Isso se chama planejamento e estratégia, né? Olha só que legal, eu não sabia disso. Mas tem mais casos, tem mais casos interessantes, por exemplo, aí estou falando, vamos falar exclusivamente de corporativo. Nós temos alguns trabalhos com empresas parceiras, que é de avaliar, por exemplo, os roteiros. Tem muita empresa hoje de medicamento que nós atendemos, que tem um mercado aquecido demais no Nordeste e no Norte. E são as maiores dificuldades aí de rotas, principalmente por falta de voos ou de escassez de cidades, mesmo com aeroportos. Então, nós fazemos uma análise junto com eles, criamos rotas inteligentes para que ele agende essa viagem já com uma antecedência bem grande e ele consiga fazer essa viagem render com custo baixo e ter o resultado de venda. Isso não é só uma empresa, tem mais de uma empresa que faz essa consultoria conosco e essa entrega geralmente gera um resultado aí de 30%, 40% a menos do que eles vinham comprando antes. Olha porque aí. Comprava a toque de caixa. Eu tenho uma reunião em Manaus, compro e vou. Eu volto para casa e semana que vem eu tenho uma reunião em São Luís, volto e vou. Aí eu tenho Imperatriz. Então, assim, você tem uma rota mais dificultosa, você tem tarifas muito altas, principalmente alguns aeroportos, algumas rotas, e essa análise é importante você fazer, onde você quebra isso e acaba unindo um roteiro ou outro para você conseguir fazer essa rota final. E o mais legal de tudo isso é que, às vezes, a gente falando nesse cenário, parece que é só avião, não. Essa estratégia passa por vários pontos. Ela passa por um casamento entre a parte de aéreo com rodoviário, porque às vezes você tem que montar uma estratégia que a pessoa vai com o carro alugado até tal lugar, até mesmo com o motorista, caso ele não queira, mas você monta essa estratégia realmente para ele alinhar a agenda dele, ter um custo menor e mesmo assim ter um resultado grande com o seu negócio. Cara, sensacional. Olha aí, ó, o pessoal que está nos assistindo aqui, o empresário, veja só o que o Luiz está colocando para nós aqui, o CEO da Mais Corporativo, que você pode muito reduzir a sua despesa ou seu custo com viagens corporativas e ainda ter uma redução de custos e, de repente, até ter uma melhor produtividade. Por quê? Porque você vai exatamente escalonar a sua viagem para que haja realmente uma redução na sua tarifa e, ao mesmo tempo, uma melhoria, um aproveitamento maior do seu tempo nesta viagem, não é isso? Mais Exatamente. ou menos isso, né, Luiz? E quando você tem um planejamento correto,
e aí você já busca uma tarifa correta. Se você tem uma compra de tarifas que te dão esse retorno de mexer, de fazer uma remarcação, uma classe um pouco mais avançada, na hora que você faz uma negociação final com a companhia também, você acaba tendo uma redução maior. Então, existem algumas estratégias que lá na frente ainda você acaba tendo um acordo direto com a companhia, dependendo do seu volume, é lógico, mas nós já temos alguns que são nossos e a gente cede isso para os nossos clientes. Então, dependendo do volume, o cliente acaba tendo uma redução extra ainda e benefícios. Então, ele tem uma pontuação melhor, então ele consegue marcar um voo sem custo quando ele já tem um volume grande nessa companhia. É aquela rota específica que ele usa muito, a gente consegue pedir um acordo específico para essa rota, dependendo do volume que ele tenha. Então, tem realmente algumas estratégias que precisam ser estudadas, mas se o cara compra da forma normal, se o empresário faz da forma regular, ele nunca consegue atingir esse resultado e nunca consegue chegar nesses pormenores que acabam gerando esse benefício para ele. Exato. Bom, nós estamos vendo aí um mercado, esse mercado é um mercado aquecido, como é que está? Está bem aquecido o mercado? Muito aquecido. Porque o que a gente vê por aí, né, até independentemente do planejamento ou não, a gente vê muita gente de empresas voando por conta de negócios e tudo mais, e muitas delas com essa coisa de comprar em cima da hora e pagar uma tarifa muito alta. São dois mercados hoje. Então, assim, a gente vê aí que o Brasil tem um mercado turístico e um mercado de negócios muito forte, né? E a gente vê que quem paga a conta, no caso dos negócios, óbvio, é a empresa que está mandando lá o seu diretor, o seu supervisor, o seu colaborador para uma determinada reunião, para um determinado espaço, né? Bom, e da pandemia para frente, Luiz, como é que é esse mercado? A gente está falando que ele é aquecido ou está aquecido, mas como foi isso da pandemia, depois que a pandemia surgiu? O que aconteceu nesse mercado? Ele aumentou, cresceu, diminuiu? Como é que foi? Isso é um cenário muito legal até de se debater. A pandemia nos excluiu, né, do contato físico, da presença, às vezes até dos momentos que a gente tem com o cliente que acabam dando segurança. E logo que a pandemia acabou, o pessoal retomou isso de uma forma muito rápida e muito mais agressiva para poder se fazer presente, porque quem não é visto não é lembrado. Sim. A gente brinca que pela internet dá para fazer reunião, sim, lógico, de alinhamento é perfeito, mas aquela reunião segura, aquela reunião que a pessoa olha no seu olho e tem certeza que você está fazendo um bom negócio, ainda assim, principalmente nós brasileiros, gostamos muito dessa presença. Então, esse mercado ele voltou muito aquecido e mesmo com alguns problemas econômicos no nosso país, isso também gera, na verdade, um aquecimento. Por quê? Se você tem uma dificuldade maior de venda, você tem que correr mais atrás da venda e estar mais presente nos pontos finais. Sim. Então, as pessoas acabam mexendo mais nessa estrutura para poder estar próximo do cliente final e poder estar sendo lembrado para poder ter um resultado melhor de venda. Então, na verdade, mesmo essas dificuldades econômicas acabam aumentando aí o volume de pessoas viajando para garantir seu próprio negócio. Exato. O pessoal quer olho no olho, né? Face to face, eye to eye, todo mundo quer isso aí, né? Que eu acho que realmente a questão do relacionamento ele é fantástico, ele é produtivo, mas o olho no olho, né? Você estar presente numa reunião, eu acho que traz muito mais resultado do que uma reunião virtual, enfim. Outra coisa que para a gente foi muito legal com a volta da pandemia, a gente já tinha isso como um grande produto, que eram as grandes convenções. Nós fazemos convenções aí até para o pessoal entender o tamanho do negócio, né? O tamanho que a empresa atingiu. Nós já fizemos viagens de incentivos e convenções em aproximadamente 40 países. Poxa vida. Então tem bastante história e bastante case legal, que numa outra a gente vai estendendo, porque tem muita coisa legal. Mas isso retomou de uma forma muito agressiva. As empresas valorizaram muito isso, que é para ter essa integração entre as pessoas. Isso, por mais que antes já tinha, depois da pandemia, o pessoal retomou isso de uma forma que hoje a gente tem um resultado que passa de 35% do resultado da empresa. Poxa vida. Só nesse tipo de viagem. Só nesse tipo de viagem. Ou seja, para os grandes congressos, tudo. Exatamente. Nossa, que legal, rapaz. Olha aí. E voltou mesmo, está aquecido. Veja aí a COP30 lá, tá? Apesar de todos os burburinhos lá, que não tem hotel lá em Belém, mas enfim, está lotado de gente lá para cima e para baixo. Até fogo pegou lá num dos pavilhões. Mas enfim, você vê, os grandes eventos corporativos, realmente, os grandes congressos, né? Muita gente viaja esse mundo todo para ou apresentar os seus cases, ou para conhecer, ou seja lá o que for, eles viajam mesmo para ir até esse determinado local, para estar, né,
adquirindo conhecimento, está adquirindo novidades e assim por diante, né? Esse tipo de evento é um gerador de oportunidade, Sim, né? é um De gerador toda de forma que você oportunidades. está presente, você acaba tendo um contato com alguma situação que você pode aproveitar isso como negócio. Sim, Então, as sim. pessoas hoje fazem questão de estar presente em determinados eventos e não é uma dificuldade só de Belém, isso é muito importante. A maioria das cidades não tem estrutura para receber grandes eventos. Porém, o pessoal se candidata para poder fazer e às vezes tem dificuldade. Araçatuba não tem um local. Aqui é difícil. Tem poucos hotéis. Poucos hotéis. Eu tinha informação de que ia abrir um outro hotel aqui, mas não vai mais. Então, assim, eu não sei, né? Nós temos poucos leitos de hotel e não temos um local adequado para se fazer uma grande convenção, um grande congresso. Então, fica aqui também aí a mensagem aí aos empresários, aí ao poder público, né? Que é necessário que a gente tenha, se a gente quer receber bem, nós precisamos ter um espaço adequado para receber bem, né? Então, isso nós não temos aqui. Mas, além desses congressos, eu ouvi também que vocês levam, por exemplo, final da Champions League, final da Copa do Mundo agora nos Estados Unidos. Como é que vai ser? Conta para a gente um pouco. Cara, isso é um braço muito legal, porque veio do corporativo, né? Essa história começou por causa do corporativo. Como a gente tinha essas demandas internacionais e de eventos de incentivo e de premiações, chegou um momento que a gente precisava inovar, precisava entender que tinha produtos novos para que essas empresas fizessem experiências únicas e diferenciais para essas pessoas que viajam, porque toda empresa que procura isso, ela procura marcar a vida dessa pessoa, desse cliente, para que esse cliente una aquela experiência com a marca dele. E aí a gente passou a avaliar os eventos esportivos. Fizemos alguns cadastros, hoje a gente é cadastrado em quase todos. O que a gente não tem cadastro direto, nós temos os fornecedores diretos, nós somos parceiros de todos os eventos. Então, Copa do Mundo nós vamos ter, Champions League. Champions League nós já fizemos 4 edições, se eu não me engano, e nas 4 edições a média de pessoas é em torno de 70, 80 pessoas por edição. Teve edição que foi 100 e poucas pessoas, o que foi menos foi 60 e poucas pessoas. Então a gente tem um volume muito grande de Champions League, finais. Libertadores, semana que vem a gente está lá, eu tô lá com o meu Palmeiras. Vamos ver se eu trago sorte. Espero que quando o podcast estiver no ar eu esteja garantido que eu ganhei alguma coisa lá. Então, mas todos esses eventos, né? Aí você acaba tendo experiências únicas. Imagine você poder participar e ver ali uma final de Roland Garros, uma final de Wimbledon, ou você ter a oportunidade de estar pertinho de um carro de Fórmula 1, uma Copa do Mundo, que já é uma experiência única. Eu fui na última. Esse ano a gente deve ficar 30 dias lá nos Estados Unidos para acompanhar a Copa inteira. Tem alguns canais de televisão que são parceiros nossos, então depois em divulgações e pela internet vocês vão acabar acompanhando os pacotes e as empresas que nós somos parceiros. Então, tem um pool bem legal de produtos nessa área de esportes. Falei alguns aqui, mas Olimpíadas, todos mais, a gente tem cadastro direto e acaba tendo esses pacotes promocionais para que a empresa leve os clientes. E também a pessoa física, quando tem interesse, a gente faz um formatado para ele, aí quebra um pouquinho da experiência, porque fica um pouco mais caro, um pouco mais barato, para essa pessoa poder viver também essa experiência de outra forma. Que legal. Puxa vida, você vê quanta coisa bacana nós temos aqui em Araçatuba, na nossa região aqui, e que talvez você esteja perdendo, empresário. Pensa bem, avalia direitinho. Depois, no final do nosso bate-papo, o Zago vai deixar os principais contatos aí da Mais Corporativo, mas o papo está tão gostoso que agora eu vou te perguntar o seguinte: bom, está tudo indo muito bem, então, para onde esse setor de viagens corporativas está indo, né? Será que ele... nós já dissemos aqui que é muito promissor, né? E que tendências as empresas precisam conhecer agora para se manter competitivas nos próximos anos? Ou seja, para onde que esse setor vai? Onde é que as empresas se encaixam nesse processo? Olha, a maioria das empresas vão pender para o lado da tecnologia. Para que tenha mais inteligência nos dados e que compre melhor ainda. Estratégia de reuniões, principalmente mistas, onde uma equipe mais qualificada faz as viagens, faz as reuniões presenciais e as outras que tocam projetos fazem as reuniões alinhadas, principalmente online. Então, há essa, porque as empresas têm crescido, a maioria das empresas, principalmente que nós atendemos, tem crescido. Eu entendo e tenho visto que algumas empresas têm feito esse movimento, onde tem equipes presenciais e equipes que fazem depois o suporte online. Tá? Outro ponto importante
é que para você manter as pessoas, hoje não só o cliente está pedindo a valorização de experiência, mas o funcionário também. Então, uma viagem com uma experiência bacana, ela tem tomado uma proporção melhor dentro das empresas, e os funcionários têm exigido isso. Desculpa, exigido não é a palavra certa, os funcionários não estão podendo exigir muita coisa, não, e o mercado fica ruim. Então, a gente entende que as empresas têm dado foco em viagens de experiências, com momentos únicos e, às vezes, situações que não são corriqueiras do dia a dia. Então, as pessoas criam ambientes e criam oportunidades para que essas viagens corporativas tenham um cunho que acontece só daquele jeito por causa daquela empresa. Então, é uma tendência de experiências, ela vem muito forte e deve tomar conta do mercado pelo menos por uns 5, 6 anos aí. E depois a gente tem batido muito na questão da IA e da tecnologia amarrada à IA, que é para você comprar melhor, às vezes melhorar ainda mais essa rota sua e esse planejamento de viagem que você tem. Então, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para você, e que acho que parte está respondida, mas exatamente o seguinte: qual é o impacto da tecnologia, né, na gestão das viagens corporativas, né, principalmente para a companhia, né, para vocês que fazem todo o trabalho de ajuste, de organização e tudo mais, e esse impacto para as empresas. Quer dizer, a IA, que é o grande mote aí da tecnologia atual, né, ela realmente tem feito coisas assim bastante fora da caixa, né? Sim. Como descobrir realmente passagens, eu vou falar do setor, né? Passagens mais baratas, como fazer, como não fazer. Então, assim, qual é o impacto que você acha que vai melhorar esse negócio de vocês? Que impacto que a tecnologia vai trazer para o negócio de vocês? Bom, se você tem uma possibilidade de comprar melhor, você aquece o mercado. Isso é fato. Então, o impacto é super positivo. Se as pessoas aprenderem a utilizar as ferramentas da forma correta, você, teoricamente, vai encontrar passagens com condições melhores. E você encontrando passagem com condição melhor, você acaba querendo viver essa experiência de uma forma até mais rápida, ou até você escolhe fazer essa experiência para uma data. Desculpa. Eu estou querendo achar a palavra e está fugindo. Vamos lá. Se as pessoas começarem a entender como funciona uma IA e aprender a usar ela da forma correta, elas vão encontrar passagens mais baratas. Condições melhores para a aquisição dessas passagens. E aí eu volto a falar um pouquinho do lazer e saio do corporativo principalmente. A IA vai te dar a possibilidade de antecipar, às vezes, um sonho que você fica enrolando para executar, que é um sonho de uma viagem internacional, um sonho de uma viagem para Disney, um sonho de uma viagem para a Europa. Ela vai te dar a oportunidade de você ver que você consegue comprar isso de uma forma, às vezes, estratégica. Mesmo não sendo corporativo, você consegue comprar, por exemplo, um voo até Madrid, com uma companhia normal, regular que tem no Brasil, e um low cost entre Madrid e Roma. Que é uma low cost, são companhias que vão regionais. E aí você acaba tendo essa passagem, essa oportunidade de chegar em Roma e fazer a viagem do seu sonho, caso seja essa. E ali você acaba optando em antecipar esse sonho, fazendo a compra, e aí você, junto com a IA, consegue criar roteiros que vão te ajudar a conhecer tudo aquilo que você quer. Então a IA, na verdade, ela vai te ajudar muito a criar roteiros, a entender a viagem, a comprar melhor. Porém, tem que saber usar, senão ela vira uma furada e acaba te dando indicações que não são que não é aquilo que você quer. Então, mas você acha que, por exemplo, a IA, já que nós estamos falando da inteligência artificial, ela pode gerar um impacto negativo sobre as empresas de viagens? Né? Não acredito. Porque vocês, na verdade, vão acabar utilizando isso como ferramenta, né? Eu uso. Eu estudei um pouco e eu uso prompts para me auxiliar, às vezes, numa demanda mais ajustada que eu tenho. Porque, assim, por mais que eu já conheça, eu particularmente conheço acho que 20 e poucos países. Eu não conheço todos os países. Então, às vezes, vem uma demanda de um país específico, eu vou numa IA com um prompt correto, crio a estrutura, ligo para o meu fornecedor local, porque aí eu tenho a estratégia de fornecedor local, e entrego para ele uma ideia de pedido que ele ajusta para mim. Então, assim, a IA acaba te ajudando muito a desenvolver o produto certo. Ela não vai desenvolver o produto completo para você, porque ela vai pegar várias informações que às vezes não são as melhores para você executar. Só que você já tem um direcionamento para ter a discussão com o fornecedor local.
E isso te dá uma viagem mais ajustada. E às vezes, no meu caso, que tem muita viagem de incentivo, viagens de grandes grupos, isso me ajuda muito. Às vezes eu preciso descobrir um local para fazer um jantar específico para um grupo de 300 pessoas em Maiorca, como a gente vai fazer agora em maio para uma grande empresa do Brasil. Eu dei uma pesquisada pela IA para me indicar locais que poderiam me entregar esse tipo de produto. Aí eu devolvi para o meu fornecedor local e falei, ó, eu tenho essas informações, você consegue validar para mim? Ele validou, alguns não estavam corretos, outros estavam corretos e a gente fechou em cima disso. Olha aí. Então, assim, aí fez a visita, foi lá conhecer, entendeu o que ia fazer ou não, aí a equipe vai fazer isso, mas inicialmente a gente buscou a IA para poder ajudar. Como eu disse, você sabendo utilizar a IA da forma correta, ela vai te ajudar muito e ela não vai impactar negativamente para a agência de viagem. Porque mesmo assim, os bons acordos e as técnicas de compras corretas, principalmente de tarifa, um bom agente de viagem sabe fazer. Às vezes nem todos, mas um bom agente de viagem sabe fazer. E aí você ter uma base de informação do IA e mais um agente de viagem qualificado, o resultado com certeza é de uma grande viagem. Essa IA vai transformar e já está transformando negócios, né? Eu, por exemplo, que trabalho com consultoria dentro das empresas, na área de governança, na área administrativa, planejamento estratégico, eu tenho usado muito a IA para me ajudar a acelerar os relatórios que eu preciso fazer. Então, eu já tenho os dados, as informações já estão na minha mão, né? Por exemplo, quando eu vou a uma empresa fazendo um diagnóstico, aí esse diagnóstico eu jogo dentro da IA para ela me resumir isso e me dar um relatório mais resumido, mais rápido para eu poder analisar, avaliar e devolver isso para a empresa. Então, realmente a inteligência artificial, toda essa tecnologia que está avançando rapidamente numa velocidade até que a gente não imaginava, mas é uma coisa incrível, né? E ajuda a gente bastante na produtividade dos seus negócios. Então, eu acho que a IA realmente vai trazer uma grande... Para quem souber utilizar direitinho, fazer os prompts corretos, vai saber utilizá-la aí a seu favor aí para gerar grandes negócios, adiantar, diminuir tempo de resposta. Eu acredito que hoje o estágio que se encontra as IAs, elas na verdade elas são suporte para que você seja mais efetivo no seu trabalho. Acho que o primeiro ponto é esse. Sim. Hoje ela não vai trabalhar para você ficar na sua casa descansando. Ela vai te ajudar a executar um trabalho melhor. Eu mesmo uso muito para finalizar orçamento. E eu gosto de mandar um orçamento mais ajustado, com as informações corretas. Então, eu faço ele no sistema normal, gero ali os hotéis, os voos, os serviços que vão compor, jogo na IA, peço algumas informações do local, mas mais de dicas para a pessoa descer no aeroporto, quando ela vai descer no aeroporto, qual terminal, onde ela sai, qual tipo de transfer melhor, caso ela não queira comprar, se o táxi é mais fácil do que o Uber e tal. Pego todos esses dados, jogo numa outra IA, que é uma IA de apresentações e de finalização, e ela me entrega um orçamento bonitinho, com a foto, todo alinhadinho. Eu só faço o ajuste e entrego para o cliente, porque isso é visualmente, o cliente recebe um produto agradável, um produto que tem a informação no lugar correto, visualmente ele sabe onde está cada coisa. Às vezes você tem um formato que o cliente não gosta, e a IA te ajuda a isso. Fala, eu quero um formato mais harmônico, o tipo do cliente é esse, eu percebo que no perfil dele ele gosta desse tipo de produto, ela me dá um desenvolvimento de produto final onde fica mais harmônico com o meu cliente. Então ela me ajuda muito, mas é como eu falei, tem que dar uma estudada e realmente usar ela da forma correta. Ela não vai trabalhar por você, mas ela vai te ajudar muito a executar um trabalho de excelência. Isso que você está falando é uma coisa espetacular, né? Quer dizer, e só que imagine só quanto tempo ela poupou para você. Muito. Eu acho que esse é o grande finale do processo. O tempo que ela te ajuda a fazer as coisas de maneira correta, obviamente, né? Você tem que saber realmente aonde e como colocar essas coisas todas dentro da IA para ela te dar a resposta boa, porque eu já tive, por exemplo, respostas ruins, né, de algumas coisas, e aí, como você está por dentro do negócio, você já pega na hora. Ele pode te dar uma resposta errada e você acabar prejudicando o teu próprio trabalho com essas respostas erradas. Mas a IA é fantástica. O próximo passo agora, eu visitei outro filiado nosso aqui esses dias atrás, e aí ele falou, você conhece essa IA aqui, assim, assim? Eu falei, não, como é que é? Como é que funciona?
Falou, não, na verdade agora ela tá na nuvem, estão na nuvem, né? Mas ela ajuda você a entrar diretamente na página. Então você abre uma determinada página que você quer pesquisar, ela está lá e você faz o prompt pedindo para ele analisar aquela página inteira, as informações, os dados que estão lá e te entregar o feedback de um relatório que você quer. É um espetacular. E aí eu uso uma IA, eu uso 2 IAs, né? Tem um mundaréu de IA por aí. Mas basicamente eu uso 2, o ChatGPT, clássico, né? E eu uso uma chinesa chamada Manus, que é um agente de IA espetacular. E ontem mesmo eu estava entrando no feriado, né? Estava dando uma olhada e tal. E aí a Manus já soltou essa IA que trabalha junto com a página. Então você usa ele lá, ele te abre um canal lateral, aí você pergunta o que você quer saber daquela página, e aí você manda relacionar com outras do mesmo perfil, da mesma empresa. É um negócio espetacular, é inimaginável o que isso vai fazer aí no nosso mundo, no dia a dia, vai ser espetacular isso aí. A única coisa que a IA não vai conseguir fazer é deixar a gente viver a experiência real de estar naquele local que você sonha. Exato. Por mais que você consiga ver hoje vídeos, às vezes interações com óculos que te colocam naquele lugar, a sensação de viver aquele momento é único, tá? Eu já viajei bastante, viajo bastante, e eu tenho algumas experiências marcantes na minha vida que eram sonhos de crianças, de quando eu era criança, e viver aquilo é espetacular, sabe? Eu falava assim, eu só queria ir uma vez na Disney, eu já fui com umas 10. Eu queria ir uma vez no Coliseu. Cara, você tá ali dentro, entender aquela energia, entender tudo que você escuta e o guia vai te explicar sobre aquilo, é único. Então a IA tem que auxiliar você a viver o sonho que você tem, a viver as experiências que estão na vida para que você possa usufruir, buscar isso, lógico, mas ela vai te ajudar nessa linha mesmo e não vai viver por você. Esqueçam isso, pessoal, esqueçam, ela não vai viver por você, não vai trabalhar por você. Você ainda precisa fazer sua parte e é muito importante que você faça bem feito. É isso aí. Outro dia eu falei pro meu sogro, vamos para Itália, vou levar o senhor para aí. Para quê? Eu vejo na televisão. Falei, seu Salvador, isso não existe. O senhor estando lá é outra coisa. Né? A partir do momento que você está lá, que nem eu fui a trabalho para a Alemanha alguns anos atrás, fiquei lá 30 dias, aí fui visitar em Berlim o Museu do Parthenon. Cara, é inacreditável, tem um pedaço do muro de Constantinopla, tem lá as estátuas que os alemães todos roubaram lá da Grécia, de Roma, e trouxeram para lá. Tudo bem, ainda bem que estão lá, né? Todos eles preservados e tudo mais, mas é algo inacreditável. Ou quando você entra num museu, por exemplo, na Inglaterra, onde você vê lá aqueles né, a vestimenta dos cavaleiros antigos, do cavalo, no castelo XY, não tem preço que paga esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a gente tem experiência, a experiência. Viver a experiência é muito Exatamente, muito por isso que eu digo, né? Viajar é experiência, é experimentar algo novo. Né? E isso que vale a pena e que faz a gente realmente retornar àquele local e também ter uma experiência inesquecível. Você jamais vai se esquecer daquilo, jamais. Então é sensacional. Então, quem puder, né, tá viajando, nem todos podem, né? Mas vamos lá, né? Mas mesmo que você não possa fazer uma viagem mais cara, existem grandes experiências que você pode viver aqui próximo, até mesmo dentro do nosso país. Nosso país tem muita coisa legal para você viver. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Foz do Iguaçu. Vira e mexe, eu vou para lá para parar na frente daquelas cataratas e ficar olhando. Para tomar um pouquinho daquela água que cai, daquele véu que cai, porque é um espetáculo. Então tem várias situações e vários destinos que você pode viver bem aqui no Brasil. Basta você se organizar, planejar, que você consegue executar. Eu vou dar mais um gancho sobre experiências para o público que está assistindo. Então procure também viver os restaurantes locais, a gastronomia. Deu para perceber que né? Mas assim, existe experiências gastronômicas únicas, maravilhosas, da qual te faz voltar para o país. Então, assim, eu já vivi algumas espetaculares que realmente... E não estou falando de preço, não estou falando de restaurantes caros, estou falando de coisas locais que você tem a informação, né? Que um bom agente vai te passar isso, ou que uma boa pesquisa também vai te dar essa informação, e você vive ali experiências mágicas, únicas, e que com certeza te dá vontade de fazer voltar. Isso é muito legal.
A gastronomia é algo que... Bom, a Itália é uma delas. A Itália é uma delas, né? É incrível, né? Assim como outros países. Você tem, né? Eu gosto muito de assistir aquele canal Food Network, onde aparecem lá diversos países e tal. Sou fã daquilo. Sou um fã de ir nos restaurantes dos caras que aparecem lá, tá? Só pra... Exatamente. Eu já estive em alguns que os caras falam, esse aqui você tem que ir, tal. Então, assim, experiência gastronômica é algo que a gente não deve deixar de fazer. Mas olha, Zago, um papo fantástico com você que a gente está tendo aqui. Eu tenho certeza que o nosso filiado está passando a conhecer um pouquinho mais vocês, né? Legal, obrigado. E a gente fica muito contente. E você me falou que você ia falar de outros serviços que vocês também prestam. Eu acho que aqui é um meio que emendando aqui, isso. Essas experiências gastronômicas geralmente fazem parte dos nossos projetos, principalmente de viagens de incentivos internacionais. Então, nós sempre buscamos chefes importantes, e não quer dizer que são os mais caros, mas são chefes que tenham renome regionais ou às vezes renome nacional, para que a gente possa viver uma experiência única, ou quando não é chefe é o restaurante. Então, vou dar um exemplo de padrões de restaurantes que nós buscamos em viagens europeias, quando nós fazemos para grandes grupos. Então, sempre a gente busca os restaurantes que estão entre os 101 melhores lugares de carnes para se comer no mundo. Então, geralmente é uma experiência única, casado com um bom vinho, e ali acho que eu nunca tive uma nota 9, é sempre nota 10, sempre pessoas falando, cara, que jantar sensacional, que experiência maravilhosa. E ali, nesses detalhes, nós procuramos buscar o chefe para falar na língua deles, com os nossos tradutores, para explicar a experiência daquele jantar. O porquê que é feito aquilo, qual é a cultura que eles usam, por que eles usam aquele tipo de carne, aquele tipo de maturação, ou aquele tipo de ingrediente, aquele tipo de preparo. E isso traz o cara para uma experiência única, porque ele não chegou lá, comeu e foi embora. Ele viveu a experiência, ele viveu o momento, ele entendeu, ele fez parte da cultura daquele local, e isso é um dos produtos que a gente encaixa dentro dos nossos projetos de viagem de incentivo, ou às vezes viagens técnicas internacionais, que é outro produto que nós temos. Então, nós temos isso aí anualmente, a gente faz de 2 a 3 viagens para conhecer mercados internacionais com os nossos clientes. Então, geralmente os clientes de varejo que fazem isso. Então, todo ano quase a gente vai para a NRF. Esse 26 acho que vai ser o primeiro ano em 5 que nós não vamos com caravana, mas nos últimos nós fomos com caravana e já estamos lançando a caravana de 27. Então, você que é empresário de varejo e não conhece a NRF de Nova York, dá uma pesquisadinha, logo vem pacote, a gente vai soltar isso dentro do Gerar, oportunidade única para isso também. Experiências na China, e aí nós temos uma parceria com a China Connect, que acaba fazendo essa viagem conosco, o Ricardo, que é um grande parceiro, e ali também uma experiência única, onde as pessoas podem viver o varejo, o comércio de outra forma, e abrir a cabeça, entender o que ele pode fazer no Brasil pro negócio dele. E aí outras viagens que nós fazemos principalmente para o Canal Farma, onde nós levamos distribuidores ou donos de redes de farmácia para entender o mercado de varejo na Alemanha, o mercado de varejo na Espanha. Aí por isso que eu falei que nós já fizemos mais de 40 países no mundo, nós já conhecemos mais de 40 países nesse tipo de viagem, que nos dá um enriquecimento muito grande, principalmente de negócio. A gente volta sempre com a cabeça aberta, com oportunidades novas, com técnicas de execução diferente, com padronizações de empresas que você nem imagina que existe. Então tem muita coisa que quando você sai da sua casinha e faz uma viagem nesse padrão, você abre a sua mente e isso não te é custo. Isso é lucro, porque você acaba entendendo que você tem que mudar para sair na frente aqui no Brasil. Então, esse é um dos produtos. Viagens de incentivo, como eu falei, você manter a sua equipe ativa e incentivada, sabendo que ela pode ter um resultado de realizar um sonho único, magnífico e ter um resultado muito grande comercialmente falando. Então, façam isso, apliquem, não precisam fazer grandes viagens no início e, na verdade, ela tem que ter só um cuidado especial para que esse funcionário seu, esse participante ou até mesmo seu cliente, entenda que você cuidou dele com todo o carinho do mundo. Então, às vezes uma viagem para Porto Seguro resolve o seu lado comercial. Isso é importante. Então, trabalhem isso, pensem nisso para suas empresas, que são produtos especiais também. Programa de férias para esses funcionários são um produto que nós temos lá dentro.
e é um produto bem legal. Não dá para explicar muito ele aqui, porque ele tem uma abertura muito grande, mas, por exemplo, quem tem PJ, a empresa pagando, ele não paga o imposto, quer dizer, o cara está gerando uma economia, tem algumas coisas no meio disso que ajudam demais a empresa. Isso é um programa legal, que tem incentivo do governo, então vale a pena você ter isso. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Gestão corporativa. E os nossos, hoje famosos e procurados e aclamados pacotes esportivos. Como eu falei, hoje virou um setor dentro da empresa. Está virando marca, né? Então, ela já está meio que desmembrando da Mais Corporativa. É uma marca nova aí que é Mais. Legal. Hoje nós temos alguns parceiros de mídias importantes. Segunda-feira, não vou adiantar falar, corta essa parte. Não pode dar spoiler. Não, eu ia falar segunda-feira na Placar TV, tá nossa marca lá com os nomes, mas segunda-feira vai sair depois, não vai adiantar. Então assim, não dá para falar só isso agora. Não, nós estaremos lá. Vamos lá. Então, os nossos pacotes esportivos, que hoje tem grandes canais parceiros nossos, nós já tivemos aí uma presença nos canais do Benja, né, do canal do Benja. Nós temos outros parceiros que eu não posso falar tudo aqui, porque está em fase final de contrato, mas tem um canal de TV importante, tem uma revista que foi muito importante e hoje retomou o seu lugar aí na parte esportiva no Brasil. Então tem muita novidade vindo aí e o pessoal, aí não só o pessoal corporativo, o pessoal da pessoa física vai ter grandes oportunidades de realizações esportivas daqui para frente. Puxa vida, olha aí pessoal, quanta novidade que a Mais Corporativo está trazendo aqui para vocês, e não percam a oportunidade, né? Depois nós vamos colocar aqui direitinho aí como é que você encontra a Mais Corporativo. Mas, assim, fantástico, né? Termos uma empresa com esse perfil aqui na nossa região faz toda a diferença para quem está aqui, que acha que às vezes precisa lá em São Paulo para resolver, ou em Rio Preto, ou em Bauru, seja lá em qual cidade for, para poder resolver esse tipo de problema e ter o seu planejamento. Então, eu acho que a gente, quem não sabe disso está perdendo tempo. Então, tem aqui a Mais Corporativo, que pode realmente fazer tudo isso por você e fazer muito bem feito, que eu já tenho ouvido os diversos feedbacks aí das empresas e são nota 10, 10,5, 11, a coisa... Eu vou fazer uma meia-culpa sobre o pessoal talvez não conhecer o nosso trabalho. Então eu tenho essa meia-culpa. Nós, como eu falei, né, as coisas encaminharam de uma forma muito legal com as empresas corporativas das capitais. Então nós temos empresas não só em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba, em Fortaleza, em Recife. Então nós temos várias empresas que nós atendemos aí nas capitais e talvez por essa grande demanda a gente não fez a propaganda correta para a região. Ok. Mas fiquem abertos, nos procurem, entendam o que nós fazemos e vocês vão ter oportunidade de fazer grandes negócios junto conosco também. Então tem muita coisa legal e eu tenho certeza que tem muito a agregar e ajudar aí no processo, principalmente o processo comercial das empresas, principalmente que gerem novos negócios, novas oportunidades, que você consiga colocar o seu time ativo, próspero, junto com os seus clientes também ativo e próximo com a sua marca. Maravilha. Bom, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, né? Bate-papo muito enriquecedor. E, Luiz, eu queria agradecer imensamente a sua participação, pela clareza, né, com que você trouxe um tema tão importante aí para o dia a dia das empresas, né? E hoje ficou evidente que a gestão de viagens corporativas ele vai muito além da compra de passagens e hospedagens, né? Ela, na verdade, representa uma economia inteligente, governança, segurança para o colaborador e uma oportunidade real de transformar estratégia em resultado. Ou seja, toda empresa que tem como mote, né, tem como objetivo ter uma empresa se auxiliando nos processos de viagens corporativas, com certeza o objetivo dela é diminuir, vamos dizer assim, os seus custos, mas melhorar a qualidade daquilo que ela está comprando, né? E para você que nos acompanha aqui no nosso podcast, fica aí um aprendizado, né? As empresas que viajam melhor, crescem melhor. Viajar com planejamento, que eu acho que foi uma das grandes palavras que nós tivemos nesse bate-papo, não é custo, tá? É investimento, é competitividade.
e é visão de futuro. Eu agradeço também você que está assistindo ao nosso podcast e agora eu deixo aqui um pouquinho também do tempo para que o Luiz Zago, o CEO da Mais Corporativo, possa também disponibilizar os seus contatos para que vocês aí, não só filiados do Gerar, mas os internautas que nos assistem, possam entrar em contato para saber das novidades, dos projetos e assim, do que eles estão que estão oferecendo para vocês. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero ter contribuído um pouco para os empresários da nossa região, para que esse progresso seja único e unido, que nós seguimos juntos. A Mais Corporativo, ela fica na Avenida Brasília, 2098. Então, para dar uma referência legal, ela é bem na frente do New York Times. Não tem erro de encontrar a empresa, do lado ali do posto e do lado da Tarraf, né? Vizinho do Bola, então dependendo do horário você ainda tem a oportunidade de ir ali almoçar no Bola ou de fazer o happy hour. E eu deixo esse convite aberto para que vocês vão na nossa unidade, entendam o que tem ali dentro, vê os 700 metros de área de funcionário trabalhando, vê como é que é a nossa operação, que é uma operação muito legal de ver como que ela acontece. O telefone lá é 3608-7732 e tem bastante gente para atender vocês. É só entrar em contato que vocês vão ser muito bem atendidos. Faço questão, principalmente do Gerar, de estar presente nas reuniões com a turma do Gerar e fazer essa consultoria prévia com vocês, inicial. Pode contar comigo, venham para dentro da Mais, que vocês vão ter grandes resultados. Com certeza absoluta. E mais uma vez, Luiz, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelo bate-papo super tranquilo. Tenho certeza que o pessoal aí da internet, né, do nosso canal, curtiu muito, né, as informações que são pertinentes e que, confesso a você, algumas eu não sabia, como fazer essas rotas serem mais baratas, né, quando você quer chegar em determinado destino. E, obviamente, foi enriquecedor demais para nós. E agora, na verdade, eu convido a todos, então, para nos vermos no próximo episódio do Gerar Podcast. E o Gerar Podcast é onde empresários se conectam e toda uma região cresce. Te vejo no próximo episódio. Um grande abraço a todos.